Boa noite, companheiros. É uma reflexão minha. Dos 7 aos 10 anos de idade, eu tinha assim, eu sentia uma voz. Não que eu ouvia essa voz, não, eu não ouvia. Mas eu sentia que havia uma voz que me fazia perguntas. Eventualmente me fazia perguntas, indagações. E olha, dos 7 aos 10 anos, eu não ignorava, mas também ainda naquela ocasião, naquele momento, eu pensava que aquilo que eu estava ouvindo era a minha consciência. Eu tinha percepção de que era a minha consciência que estava falando comigo. Certo? Até eu tiro uma base da minha vida pelas conversas e pelas respostas que eu tive naqueles dias. Então, depois de 10 anos, parou, eu não tive mais essa palavra, essa conversa em mim, assim, no dia a dia. Mas eu tive, assim, isto não foi um problema de jeito nenhum. Para mim foi uma habilidade muito gratificante. A questão do sonho. Desde que eu me conheço por gente, eu sonho. Mas a partir dos 10 anos, eu tive assim uma certa habilidade de conduzir os meus sonhos. Eu sabia que eu estava sonhando, eu conhecia os meus sonhos, inclusive até seguia sequências de sonho. A vida inteira eu sonhei. Num dia sequer, aliás, uma noite sequer, que eu dormisse, que eu deixasse de sonhar. Eu sonhava sempre. Então eu tinha aquele dizer para mim: eu tenho duas vidas. Eu tenho duas vidas porque eu vivo aqui presente e eu vivo também nos meus sonhos. Porque raras vezes que eu estando sonhando que eu não sabia que eu estava sonhando. Inclusive eu aproveitei essa percepção de saber que estava sonhando para poder conhecer as emoções naturais do ser humano. Eu lembro que uma vez eu, sabendo que estava sonhando, eu me vi em uma estrada. Como eu era viajante, eu sou andarilho desde os 13 anos de idade, eu me vi em uma estrada. Sabia que ali próximo, uns 100 metros adiante, tinha um posto de gasolina. E que ali para trás, em uma descida, havia uma cidade. E que a estrada vinha ali para as pessoas passarem para a cidade, então tinha um trânsito por ali. Eu me vi ali, eu pensei, puxa, eu estou sonhando, eu sei disso, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me matar. Eu vou me matar para ver como que é. Então eu fiquei esperando a luz vinha assim, de carro, dos faróis de carro. E eu fiquei esperando. Quando chegou no momento, me joguei na frente do farol. Me joguei na frente e passou o farol. Eram duas motos. Estava uma empareada com a outra. E eu pensei que era o farol de um carro. E eu me joguei na frente pensando que era um carro que eu ia me suicidar ali no sonho. Tá. Aí eu percebi um erro e voltei a atenção, fiquei esperando. Aí de repente estava lá, aquelas duas luzes de novo, e veio. Quando estava chegando pertinho, no momento de eu saltar e realizar aquilo que eu estava querendo, eu pensei comigo: sabe uma coisa, eu não vou fazer isso não. E vai que isso não é um sonho. Isso aconteceu comigo ali, que foi
no princípio dos meus sonhos, quando eu ainda estava indeciso, eu ainda não sabia que eu tinha uma convivência com os sonhos em geral. Bom, eu morri muitas vezes, eu matei muitas vezes, e com muita perversidade. Então vamos ver uma das ocasiões. Bom, houve uma ocasião em que eu matei um cara espetado, um espeto de pegar rã. Eu espetei ele, é como se espeto um leitão para ficar ali temperado para passar na Páscoa. Eu espetei aquele cara. Agora outra perversidade, vou dizer. Eu matei um cara, esquartejei ele todinho, pedaço por pedaço, quebrei ele todinho e joguei ele no vaso sanitário. Todinho. Eu só tive problema com a cabeça do sujeito, dentro de um presídio. Outras perversidades, crianças também, muitas. Numa só ocasião foram 16. Eu contava as pessoas, até que numa ocasião que eu perdi a conta, eu já não sabia mais quantos eu matei. Morri muitas vezes. Eu tive todo tipo de sonho e procurei conhecer todos os desejos e anseios animais. Em todos os sentidos, em todos os sentidos, eu procurei conhecer, sem exceção. É claro que ouvindo eu falar, alguém vai perguntar: bom, e quanto à condição do sexual? Bom, companheiros, eu aproveitei os meus sonhos. Eu, quando tinha um desejo, eu procurava, eu fazia e pronto. Eu sabia que estava sonhando. Eu entrava lá na casa da companheira que eu queria e eu a usava fazer o que eu queria. E também sonhei que era mulher. Também sonhei que era serviciado. Eu tive todos os desejos que um ser humano pode conhecer. Do mais perverso, eu conheci. Tudo isso em sonho. Bom, assim eu sou visto como inocente, porque isto é feito em sonhos. Mas só que na minha vida, nos dias da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito dura, não, sempre fui bom, mas sempre fui decidido. Que eu já fiz pessoas de bobo, usando a inteligência, já fiz. Não fui muito enganador não, mas teve uma ocasião que eu provoquei uma guerra. Eu fui o pivô da guerra, mas só que teve uma coisa: eu fui apoiado por todo mundo, inclusive os políticos. Eu era rodeado de políticos que queriam fazer amizade comigo, me mandando presentes e me bajulando e querendo estar ao meu lado. E também toda a população, todo aquele povo, mais de 600 famílias que foram roubadas até o dia que me roubaram. Depois que tentaram me roubar, porque eu recuperei tudo que era meu e ainda ganhei mais um pouco. Olha. E todos os companheiros ali que estavam sendo roubados ali, todos eles se voltaram para mim porque eram vítimas.
Mas eu tive que enfrentar uma disputa muito aperreada. Ali naquele lugar ali tinha um tal de Zico, o nome dele, candidato a prefeito. Ele já tinha uma raivinha de mim, porque eu falava a verdade quando ele ia fazer os comícios dele. Eu falava o que eu sabia dele. E esse cara, quando eu estive ausente por algum tempo, e chegou algumas pessoas que não me conheciam, ele recrutou alguns bêbados, alguns vagabundos cachaceiros, ofereceu dinheiro, pagou dinheiro, recrutou ali uns 40, 50 companheiros. E oferecia aquelas engradados de 51. E falava para os caras, ele era político, e falando para os caras que eu era um bandido, que eu era tudo, e levantando ânimo contra mim, porque sabia que eu estava chegando ali e que estava para recuperar minha terra. E quando eu cheguei, eu tive que enfrentar ali muitas coisas ali. E todo mundo viu, ixi, todo mundo voltou para o meu lado, porque eu espantei todo mundo. Ali acabou a comissão. Eu queria, ali não tinha cabeça, não tinha ninguém que encontrava comigo, que eu desafiava mesmo. Falava, oh, bom, quer prosear comigo? Vamos encontrar então tal lugar e assim, vamos. Acabou com tudo, acabou com isso. Aqueles ladrões tudo sumiu tudo. E o pessoal tudo recuperou o que era deles. Não é porque eu fiquei bravo. Quer dizer, eu sou bonzinho. Mas teve coisas que aconteceram na minha vida, também não foi sempre assim. Eu sempre fui bom servidor, sempre servi muito bem aos meus patrões. Agora, nessa ocasião, eu me sentia no direito, porque para conquistar aquele lugar, eu sofri muito mesmo, e acabei perdendo tudo. Pode. Não, eu não perdi tudo. Não perdi, não. É como eu penso. Eu ganhei uma experiência. O que eu tenho de experiência são poucos os homens que têm. Bom, se eu contasse para vocês lá no Marudi, na Guiana Inglesa, que tinha aquelas cavernas onde nós estávamos caçando ouro, que tinha os companheiros que estavam lá presos há muito tempo, porque quando chegava gente estranha ali, eles colocavam lá dentro para catar ouro, porque elas matavam, tinha saco de gente morta dentro. Garimpo, vejo tanta gente morrer, vi tantas coisas nesse mundo. Bom, companheiro, eu estou falando aqui porque eu fiquei meio chateado, não sabia o que dizer, as condições, a situação em que está o Brasil. Esta pouca vergonha religiosa, pouca vergonha política e pouca vergonha humana, porque o brasileiro se mostra um banana que vê tudo acontecendo na sua frente e não faz nada para se mover. É uma vergonha dizer que é brasileiro. A pouca vergonha não é só na política nem na religião. A pouca vergonha é em cada um de nós que aceitamos. Então vamos reconhecer, nós somos uns sem vergonhas. Gente, eu sou ateu, mas fique com Deus.